Estamos de volta com o CertFórum 2022. Quero agradecer a sua participação nesses 3 dias. Estamos chegando ao fim deste grande evento. E antes de convidar os participantes do próximo painel, informo que as perguntas feitas através do chat da plataforma serão registradas pela assessoria de comunicação do ITI e posteriormente respondidas por meio de texto no site do Instituto. E para compor o painel Novo validador de assinaturas eletrônicas, convido o diretor-presidente do ITI, Carlos Fortner, o assessor especial do ITI, Rui Ramos, o pesquisador do Laboratório de Segurança de Computadores na Universidade Federal de Santa Catarina, professor Jean Martina, e para moderar a mesa, passo a palavra ao senhor Carlos Fortner. Obrigado, Juliana. Bom, chegamos aqui ao último painel. Juliana falou que é o fim, mas não é o fim, é o começo. O fim é o que o Dustin falou no painel anterior, né, que o fim estava próximo. Não, tem uma continuidade gigante aqui daqui para frente, né? Para finalizar esse CertFórum, nesse painel aqui nós vamos trazer uma novidade para todos que usam ICP Brasil. ICP Brasil igual ao IBR também, né? Nova versão do validador de assinaturas eletrônicas. A gente fez uma repaginada nele, né, Rui? Deixou mais amigável, mais fácil de entender. O pessoal que está usando agora todo dia o validador falava, né? Pô, tá muito técnico, muito árido, né? Então tá conosco aqui o Rui Ramos, Jean Martina novamente, Jean Martina que dessa vez vai me servir água, no outro painel eu servi água para ele, né? Nesse aqui ele me serve água. Rui, vou passar a palavra para você fazer a apresentação aí do que o público vai poder usar aí logo mais, está em breve, né? Na verdade ia ser feita uma apresentação online aqui, mas tem um problema técnico ali que não consegue fazer a apresentação online, então a gente vai passar uns slides só, mas vai dar para ter uma boa noção do como está funcionando o novo validador que vai entrar aí em produção nos próximos dias. Rui, está contigo. Boa tarde, obrigado, presidente Forta. Pois então, agora a gente tinha comentado nos painéis hoje pela manhã, aqueles que eu tive a oportunidade de moderar, que íamos agora à tarde, né, apresentar então a nova abordagem do serviço, né, de validação de assinaturas. Serviço esse que, assim, né, ele está no ar aí já com outros nomes, ou mais de 10 anos, né, um serviço que realmente se consolidou com o próprio verificador de assinaturas, de conformidade de assinaturas, né, mas que ao longo do tempo ele sofreu aí algumas atualizações, algumas melhorias. Aliás, a própria assinatura eletrônica, né, por tempos em tempos a gente tem correções normativas, né, que tem que espelhar, então, no próprio verificador de assinaturas. Pois bem, o presidente comentou muito bem, a ideia agora, a gente tem alguns problemas, eu vou relatar rapidamente qual foi a motivação dessa nova proposta, né, essa nova abordagem. O ITI, aqui, sob o comando do presidente Forte, né, entende, e toda a diretoria, né, a equipe técnica, que, de fato, o serviço de verificação de assinatura, o serviço de validação, né, ele é um serviço até de interesse público, né, ou seja, o ITI, como autarquia federal, não pode deixar de prestar esse serviço à sociedade, seja o cidadão que recebe um documento assinado, quer saber se ele, de fato, tem a verificação técnica assegurada dentro de padrões, tá? Se é assinado com certificado do ICP Brasil, se é assinado com certificado provido, que é uma novidade que a gente está trazendo aqui também, do Mercosul, ou também, né, na outra infraestrutura que o ITI dá apoio, suporte, os documentos assinados na plataforma GovBR, ok? Então vamos lá. Bom, aqui, rapidamente, né, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente hoje, né, atualmente, a gente tem aí 3 endereços diferentes, né? Agora, a gente iniciou, né, há cerca de 10 anos atrás com o verificador ITI GovBR, que nasceu da necessidade de um produto para validar ou verificar a conformidade do padrão de assinatura brasileiro, o PBAD, né, que está regulado pelo DOC CP15 e os anexos. Pois bem, só que ali já surgiu outras necessidades, que era a validação, né, de assinaturas que levassem em consideração apenas o certificado ICP Brasil, né, conforme a MP 2200, e, obviamente, nesse contexto, isso teve a primeira extensão.
Então, o verificador, ele, além de verificar a conformidade do padrão brasileiro de assinatura digital, também foi utilizado, ou tem sido utilizado, para verificar simplesmente uma assinatura, para conferir se ela ou não, confirmar se aquele documento foi ou não assinado com o certificado de CP Brasil. Então, até tem ali a ilustração aqui, basicamente, né? Ou seja, então, documentos assinados conforme o PABD e documentos assinados não PABD, ou seja, conforme a própria MP. Ambos, claro, conforme a MP, já que são baseados em certificado digital. Nós tivemos depois, por conta da pandemia, né, em abril de 2019, nós lançamos o Assinatura Digital ITI Gov.br, quer dizer, um portal vocacionado, né, justamente para facilitar que documentos, né, assinados por profissionais de saúde, principalmente médicos, dentistas, farmacêuticos, pudessem ali, então, tanto o cidadão, né, pudesse verificar a assinatura. Esse portal está em operação desde então. Nós tivemos aí, fechamos o ano passado com quase 2 milhões de acessos, né, de validações de documentos eletrônicos de saúde, tá? E com isso a gente tem realmente, até foi a comando do presidente Fota, né, que a gente manteve, obviamente, e agora, no momento de um pós-pandemia, né, onde que a gente, inclusive, há esse compromisso com demais entidades que participam desse projeto, de continuar, né, a segunda versão, digamos assim, só que de uma forma mais estendida. Então, a gente tem várias ações ainda que estão em curso, né, como não só assinatura e verificação de documentos, como prescrições, e aí envolve atestados, receitas. A gente viu hoje pela manhã um painel totalmente dedicado a isso, mas também documentos que possam agora incluir, já está previsto, está no forno lá com a equipe do laboratório, a questão de inclusão de certificados de atributo. Alguns dos conselhos, principalmente o Conselho de Medicina, já emite certificado de atributo de médico, então a gente vai, no segundo semestre, provavelmente desenvolver então a forma de assinar e verificar não só o documento, a prescrição, mas o certificado de atributo ali incluso. Então isso vai facilitar ainda mais, porque não vai requerer que a gente possa ter necessidade de conexões a APIs ou bases de dados dos conselhos. Então, na verdade, pegando até uma fala que nós tivemos hoje pela manhã do presidente da SBIS, o Kiatak, no sentido de o documento de saúde ser autônomo. Então, a gente consegue, com isso, ter todas as condições que aquele documento, que aquela receita, ela possa ser aferida, confirmada, não só a assinatura, mas a qualidade ou a qualificação do signatário. Então, isso é um trabalho que a gente está atuando aí conjunto com os próprios conselhos, com a equipe de desenvolvimento lá do LabSeg. E, mais recentemente, né, a gente teve, então, com a publicação, né, da Lei 14.063, 2020, a questão da assinatura Gov.br, né, a partir do portal. O ITI, desde então, tem dado suporte, sustentação para a Secretaria de Governo Digital, do Gov.br, então tem lá um portal de assinatura e também temos, né, o serviço, então, de verificação de assinatura, verificador iti.br. Então, é um outro serviço, né, com foco, né, inicial no Gov.br, mas hoje ele, inclusive, está validando e verifica tanto assinaturas produzidas pelo Gov.br, as chamadas assinaturas avançadas, mas também as assinaturas, obviamente, as qualificadas. Bom, então, aqui voltando um pouquinho só para dentro das demandas, né, ou seja, dentro dessa análise que fizemos lá no ITI, obviamente há como sendo um serviço relevante, né, a intenção então, com essa nova abordagem, com esse novo serviço, é que a gente possa continuar suprindo aquela necessidade que já foi identificada mais em diferentes portais, em diferentes sites, mas agora de uma forma unificada, né? Ou seja, vamos manter a possibilidade da assinatura do Gov.br, que é a avançada, oficial do Brasil, a qualificada, e agregando, né, eu acabei de comentar, as certificados de atributo. Então, a próxima versão, provavelmente agora no segundo semestre, né, teremos então já a possibilidade de aferir documentos assinados com o certificado digital. Outra coisa também, que já tínhamos feito um experimento já há cerca de um ano, num seminário internacional aqui da América Latina, patrocinado pela Rede EALC, um chamado validador de assinaturas transfronteiriços. Então, a gente, na época, com o apoio da equipe do LabSeg, rapidamente criou aí um portal, está até no ar, até como experiência, no sentido de validar documentos transfronteiriços. Na época, inclusive,
nós fizemos uma extensão não só documentos do Mercosul, mas documentos do Chile, documentos do Peru, ou de outras infraestruturas que, notadamente, né, a gente que acompanha isso aqui na América Latina, tem infraestruturas oficiais, regulares, e com isso pode, obviamente, ter essa possibilidade da validação ou da verificação de assinatura, já que todos nós aqui na América, né, quando a gente fala de uma infraestrutura ICP ou PKI, ela já segue padrões, né, internacionais. Bom, e também, obviamente, não perder de vista o objetivo, o vocacionado, né, ou seja, essa parte onde você tem documentos de saúde, né, então a ideia, obviamente, da parte do ITI não extinguir esse serviço, então se aquele documento, aquela receita, aquela prescrição, ela segue aqueles padrões que já estavam sendo aferidos, continuará sendo tratado. A gente tem umas outras novidades, mas aí a gente vai deixar para um outro seminário, ou para um outro evento, que é depois uma parceria, né, o gerente de medicamentos controlados, o Tiago, hoje pela manhã também comentou, né, uma parceria que está em curso com a Anvisa, onde a gente vai poder desenvolver ainda um outro serviço ainda mais vocacionado. Serviço esse que, obviamente, depois ele vai ser trabalhado e oferecido na infraestrutura da Anvisa, e o ITI, novamente, entra só como um suporte, uma alternativa de colaboração com essas tecnologias. Bom, a ideia também, né, isso já a gente tem uma herança, isso sempre quando a gente falou do validador de assinaturas eletrônicas, né, toda a herança dele é em cima do serviço, né, ou do chamado verificador de conformidade. Então, todo esse esforço que foi desenvolvido ao longo de anos, de aperfeiçoamento, com relação à verificação de assinaturas, obviamente, ele não é desperdiçado, e o que a gente cria, né, é mais uma nova visão, uma nova abordagem, um novo portal, um novo front-end, e absorvendo, claro, todas essas funcionalidades. Então, a gente vai continuar, só que aqui uma diferença do que nós tínhamos até então, o foco aqui no cidadão. O próprio serviço de verificação de conformidade, a própria apresentação dele, relatórios, por vezes confundia o usuário, ou confunde o usuário em relação a determinadas informações. A gente não vai abandonar de forma alguma o desenvolvedor, vai ter lá o detalhamento, as informações, só que a gente inverte o processo. Por quê? Porque nós temos observado ao longo desses 10 anos que 99% das consultas são consultas simples do tipo, essa assinatura dentro desse documento é válida ou não é válida, né? Então, com isso, não necessariamente o cidadão comum ele precisa saber se o padrão está aplicado corretamente, se determinado atributo está disponível. Então, isso são detalhes. Continua assim, como eu disse, depois a gente vai ver aqui uma demonstração, continua disponível. Mas esse não é o foco principal. O foco é os 99% das pessoas, das empresas, das entidades que recorrem ao ITI por uma verificação, por uma confirmação. Como o presidente comentou, um portal simples, fácil de utilizar, dentro já de toda seguindo aí uma estratégia, né, da própria Secretaria de Governo Digital, um portal único, formatado dentro de padrões já definidos pelo governo digital, o que vai continuar e facilitar ainda mais a vida do cidadão. A gente vai, obviamente, manter a opção da leitura de QR Code, e a ideia é talvez aperfeiçoar para outros documentos, né? Claro que aqueles que sigam um determinado padrão, a gente vai, provavelmente daqui a algum tempo também publicar um outro tema que temos trabalhado aqui como pesquisa e inovação, que é o que a gente chama de QR Code seguro, que é a possibilidade de você ter um certificado de atributo formatado, né, codificado na forma de um código bidimensional, de maneira que você possa ter informações, confirmações, validações de uma forma bastante automática e facilitando, por vezes, né, o uso e a aplicação. Então, certamente, isso vai ser bastante interessante. E, obviamente, dentro da sua raiz, né, o próprio verificador, ele já trata vários padrões, vários modelos e formas de assinatura, o que vai estar sendo mantido. Claro que a gente vai estar tratando cada formato à medida que for necessário. Bom, os requisitos, então, a nossa nova abordagem, essa tela lateral é abordagem inicial, quer dizer, a demonstração, mas depois eu tenho uma tela real já produzida a partir de arquivos verificados. Mas a questão principal vocês vão observar essa nova a utilização de ícones, né, padronizados, ou seja, quando é uma assinatura qualificada, quando é uma assinatura avançada, quando é uma assinatura com certificado de atributo, quando é uma assinatura
do Mercosul. Então, a ideia é que a gente tenha esse conjunto de ícones aqui, à medida que a gente for evoluindo, né, com as infraestruturas oficiais. Então, a principal informação, quem assinou, quando assinou, algumas informações adicionais que permitam, então, aquela pessoa que recorre ao nosso serviço possa, então, ter uma informação básica de que aquele documento foi assinado. Ok? E mensagem de alertas ou erros, a gente também está aí fazendo um trabalho também de melhor esclarecimento, depois tem uma sessão que a gente vai renovar por completo, esclarecimento ao cidadão do que é uma assinatura eletrônica, como se utiliza. Aqui me permita já um comentário, a gente vai ver numa demonstração aqui, mas o que a gente tem observado, né, isso às vezes, por vezes aparece até para nós da área piada, né, mas na verdade não é uma constatação de uma falta de cultura. Né? Então, quando a gente assina, né, o exemplo mais clássico, quando a gente assina um documento em papel, um contrato, o comum é você rubricar as páginas, né, e assinar na última via. Pois não, isso é extremamente natural e necessário. Por quê? Porque se aquelas vias forem trocadas, não tiverem rubricadas, eventualmente, se for um contrato, você poderia estar adulterando ou uma cláusula, uma situação ou outra. Já no mundo digital, isso não existe mais. Por quê? Porque as folhas ou as páginas de um documento, desse mesmo contrato, elas são únicas. Então, uma vez assinada, né, não interessa se assinou na primeira página ou na última página, aquela assinatura vale para o documento completo. Então, a prova de integridade, a prova de autoria, que é o que uma assinatura eletrônica garante, ela se dá no documento, né, eu podia até resumir, no arquivo, e não página a página. Então, é totalmente dispensável, embora a gente tenha observado aí pessoas questionarem, né, o ITI, situações onde usuários recorrem ao ITI, olha, eu assinei o documento aqui, só que o fulano de tal, a empresa, o cartório, ele acabou, ele disse que tinha que assinar em todas as vias. Então, a gente acaba tendo situações como essa. Depois tem um caso que aconteceu comigo, então, vai até para ilustrar bem essas circunstâncias. Então, com essas mensagens de alerta, como eu disse, né, no sentido de problemas, assinaturas não válidas, buscar também um esclarecimento, o que é uma assinatura válida, o que é uma assinatura eventualmente não válida, e o que é, às vezes, uma assinatura em uma condição que não é possível chegar a uma conclusão, e a gente tem que, de certa maneira, esclarecer um pouco mais ao usuário. Isso a gente observa porque chegam para a gente, né, diariamente mensagens, questionamentos do cidadão sobre esse tipo de mensagem, sobre esse tipo de situação. Bom, uma coisa muito importante, né, a gente vai reforçar isso com o novo serviço, é a questão da aceitabilidade. A gente não entra, o ITI, obviamente, ele presta um serviço relevante, no sentido de que ele passa a informação se aquele documento foi ou não assinado por aquele certificado e quais foram as condições técnicas apuradas naquele momento. Agora, vai aceitar, não vai aceitar? Isso obviamente, uma responsabilidade do usuário, da pessoa que recorreu a essa verificação, essa validação. Então, a UTI, a gente, né, tem os termos, inclusive, de uso, deixam claramente. E, inclusive, a gente vai um pouco mais além. O fato de um documento ter passado por o nosso serviço e, eventualmente, por alguma incorreção, ele dê algum erro, não significa, o ITI não está dizendo que esse documento não deva ser aceito. Cabe sempre à parte que consultou fazer a sua avaliação, análise, buscar, às vezes, a quem assinou o documento, ou de onde ele conseguiu o documento, para saber qual foi a razão, eventualmente, que dentro do sistema do ITI, esse serviço esse documento não foi verificado. Como eu disse, a gente está reformulando toda a parte de informações, né, ou seja, a ideia é que, né, dentro desses três acessos rápidos, a gente possa ter uma seção de dúvidas, documentos, ou seja, tudo um pouquinho mais aprimorado com relação numa linguagem fácil, de forma que o cidadão, qualquer pessoa, mesmo leiga, ela, obviamente, que ela não quer saber como é que, se o certificado, se o algoritmo é assimétrico, se a gente usou curva elíptica, não, ela quer saber o seguinte, aquele documento está de acordo com normas, com regulamentos, ou com a própria lei, sim ou não. Então, essa é a mensagem que a gente vai passar. Bom, eu vou aqui, então, apresentar uma rápida demonstração. Como o presidente Forte comentou, não é pegadinha, tá? De fato, a gente ia fazer uma demonstração aqui, né, porque
aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente apresenta, a gente pode mostrar. Mas, infelizmente, a gente está aqui no auditório do Centro de Convenções e, infelizmente, problemas de rede aqui, a gente não está conseguindo conectar. Estamos acessando o site, mas não conseguimos fazer a validação online. Então, eu vou passar aqui alguns slides. Então, essa é a nova página, tá? Então, ela vai estar disponível agora a partir do mês que vem, tá? Então, ela é totalmente renovada, né? Já dentro do layout do governo brasileiro, né? do GovBR. Então, termos, um pequeno ícone aqui para salientar o diferencial do serviço, e depois aqui um pequeno texto, né? Que eventualmente ele pode sofrer alguma alteração até o lançamento final, mas também com termo de uso, né? Então, para quem está acostumado a usar o verificador, que primeiro tem que confirmar, não, agora a gente está fazendo um pouquinho ao contrário. Tem o termo de uso. Se você concorda, ok, nós vamos avaliar o documento, vamos verificar. Se não concorda, obviamente não pode. Então, obviamente que cabe ao usuário se inteirar do que está escrito em termos do termo de uso do serviço. Tá? Porque qualquer incorreção, qualquer dúvida que chegar nos sistemas de informação do ITI, né, o ESIC, o EOV, certamente nós vamos, muitas das mensagens, aliás, hoje a gente faz menção ao termo de uso do serviço. As pessoas, infelizmente, acabam não lendo, e aí a prática diz o seguinte, não interessa se eu vou colocar de forma obrigatória o texto, né, onde o cidadão vai rolar a tela, vai até o final e dar um ok, como, eventualmente, o texto do serviço estar disponível. Então, a gente não está fugindo nenhuma regra aqui do próprio do GovBR, e isso a ideia é sim aperfeiçoar no sentido que o usuário vai ter rapidamente, ao alcance de um clique, já acesso ao serviço, sem ter que fazer muitos acessos, muitas interações para ter acesso ao serviço de verificação. Aqui, em relação ao desenho ali que eu botei na ilustração, a gente só mudou, né, então a parte de acesso rápido, dúvidas, documentos, está mais o rodapé da página, já seguindo também uma linha de estilo, né, do GovBR. Bom, aqui um primeiro texto, né, eu peguei aqui um documento, eu estou chamando de documento híbrido, porque ele tem dois tipos de assinatura, duas assinaturas oficiais aqui dentro do nosso país, até por conta da Lei 14.063, de 2020, que é a questão da assinatura avançada GovBR e assinatura qualificada ICP Brasil. Então, o que nós temos aqui então, é um documento, esse aqui, eu obviamente, aqui por questões de privacidade, estou protegendo os dados do outro signatário, né, os meus aqui não tem problema, já que são eu que estou fazendo aqui a apresentação, mas enfim, observe que aqui então, ele repetiu, né, talvez aqui esse mesmo signatário, aqui vocês não sabem o nome, mas é o mesmo signatário, e onde ele assinou com uma assinatura avançada GovBR, né, e aí aqui é aquilo que eu comentei há pouco da ideia de você ter que assinar no mesmo documento em dois pontos diferentes, né. Então, assim, isso aqui, na verdade, é um caso até um pouco atípico, porque o documento que se trata aqui é um contrato de estágio, e o que seria em papel em 3 vias, onde cada entidade ficaria com uma via, ou seja, o estagiário, o ITI e a entidade que é intermediária, né, isso no mundo papel. No mundo eletrônico isso não existe, então, na verdade, não tem o conceito de cópia ou via original no mundo eletrônico, então a gente tem apenas uma via. E quando eu recebi esse documento, eu observei que todos, não esse em particular, mas todos os demais signatários estavam assinando em vários pontos, ou seja, no que seria a primeira via, na segunda e na terceira. E eu falei, não, eu vou só assinar uma vez. Lembre-se que eu comentei há pouco que, diferentemente do papel, né, quando a gente traz um documento para o digital, obviamente a gente está considerando o arquivo, o conjunto, né, independente se ele tem 1 página ou 10 páginas. Então, por isso que nesse caso aqui em particular, o cidadão então acabou assinando em 2 pontos, né, sendo que era da primeira via e da segunda via. E eu assinei apenas um espaço, né, aqui já dentro também de uma adequação, né, ou seja, o CPF aqui com máscara, né, para evitar, assim, dentro da LGPD, as considerações aliás, para seguir, né, as melhores práticas aí da própria LGPD. Tá? Bom, aqui também mais uma demonstração.
que é aquela avaliação, aquela análise, a verificação de um documento vocacionado, né? Ou seja, quando a gente tem, então, um documento, uma prescrição eletrônica. Novamente, aqui eu tenho uma representação, essa aqui dentro de várias receitas, né, que acabaram, algumas de teste, então, obviamente, aqui para respeitar o próprio profissional e os dados dele, estão sombreados, né, e de maneira que, de qualquer forma, né, o que aconteceu? Aqui ele encontrou, então, um documento assinado por essa pessoa, com esse CPF, né, e aqui ele já identificou, então, que é uma prescrição eletrônica. Né? Então, da onde? Do Conselho Federal de Medicina, obviamente teria aqui tem o registro dele, né, e o nome do arquivo, e aqui uns outros dados. Mas, provavelmente a gente vai ter mais um conjunto de dados que na sequência a gente vai ter. E com isso, obviamente, esse documento, ele pode ser, então, considerado, né, se ele for apresentado numa farmácia ou em outro local, obviamente ele é, então, aquela prescrição eletrônica que está sendo apresentada pelo cidadão. Aqui, lembre-se que eu falei, né, então ele identifica a assinatura qualificada, e aqui tem o que a gente chama, então, do relatório de conformidade. Como eu falei há pouco, a gente não está esquecendo aqui do desenvolvedor. Não sei, eu acabei não passando nas telas anteriores, mas todas elas têm, sim, o ícone, né, se o cidadão, quem está consultando, quiser saber o relatório de conformidade, ou mesmo, no caso de uma negativa que, né, documento não vale, e aí se ele quiser, talvez, tecnicamente ter mais esclarecimentos, ele pode recorrer, então, ao relatório de conformidade. Não vamos mudar nenhuma linha, tudo que está lá apresentado será também apresentado aqui nessa nova abordagem. Bom, e para a gente ir finalizando a parte da demonstração, documentos eletrônicos, então, do Mercosul. Eu trouxe aqui 2 documentos que o ITI, na pessoa do presidente Fotter, teve a oportunidade de assinar agora recentemente, tá? E a ideia, então, que esse documento possa ser verificado já nesse validador. Tá? O primeiro deles é um documento, um protocolo, né, que foi assinado em Brasil e Argentina, agora durante o workshop que nós tivemos, né, acho que deve ter até a data, eu só não estou vendo aqui, acho que foi dia 20 de março, né? 23 de março, isso foi na ocasião do workshop lá em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde o documento o presidente Fotter assinou com o ICP Brasil, né, e o secretário de inovação, o Luiz Mariano, o Pagani, ele assinou, então, obviamente, com o certificado da sua infraestrutura. E aí, aqui, né, então, a gente apresenta, então, as informações, né, do secretário, inclusive traz aqui já a informação lá do que seria a carteira de identidade, a identificação única, né, aqui, então, uma bandeira, né, talvez até para já sinalizar, e assinatura eletrônica qualificada, conforme o tratado, ou conforme o acordo de reconhecimento mútuo das assinaturas eletrônicas no Mercosul, cujo o Brasil também é signatário. Da mesma forma, a gente tem também o conceito do relatório de conformidade. Aqui, o presidente Fotter, né, então, com as suas informações, seu CPF, enfim, já com a máscara, né, está aqui a data de assinatura, eu estava procurando aqui, era mais fácil aqui, justamente como eu falei. Então, aqui já as informações da assinatura. Então, portanto, com isso, a gente consegue, né, validar um documento. Como eu disse, se tivesse aqui uma assinatura, talvez GovBR, ou outras assinaturas depois de outros países, da mesma forma, o comportamento seria o mesmo. Né? Então, com a equipe do professor Jean, depois ele vai comentar um pouquinho, a gente fez esse trabalho já há algum tempo, no sentido de que o verificador, o validador de assinaturas agora, ele possa eventualmente reconhecer outras infraestruturas. Obviamente, desde que sejam oficiais, desde que da parte do ITI ou de algum órgão público, a gente possa incluí-las nessa validação oficial. E aqui, por último, então, um documento mais ampliado, né, para a gente ver a flexibilidade, ou a versatilidade do produto. Isso aqui foi uma carta, digamos assim, uma carta compromisso, né, que foi assinada ao final do workshop, né, ela inclusive foi redigida em espanhol, onde os nossos colegas, né, que tivemos hoje pela manhã também, os representantes do Mercosul, então o Juan Pablo, ele esteve inclusive hoje no painel pela manhã, o secretário Luiz Papagani, infelizmente, não participou, mas foi representado pela diretora de firma digital, a Iris Cidali. Aqui o nosso colega, o diretor de firma eletrônica, Lucas, né, do Paraguai. Aqui o nosso diretor de infraestrutura, Maurício Coelho, né, e o nosso presidente aqui ao lado, Carlos Forte, então, assinando pelo Brasil. Então, esse documento então, foi assinado, eu simplesmente fiz aqui, né, a verificação,
obviamente que aparecem, então, todas as bandeiras, né, de todos os 4 países. Aqui, no caso do Brasil, né, a gente coloca a nossa ICP Brasil, até porque nós estamos validando aqui dentro do nosso serviço, né, com todas aquelas informações que eu comentei há pouco. Tá? Então é isso, presidente, agradeço aí a oportunidade, a gente está apresentando, né, essa nova abordagem, aí eu retorno aí com o presidente. Rui, obrigado. Põe de novo esse último slide, por favor. Rui, eu vou te pedir um favor aqui que está me ocorrendo agora, né? Nesse que todos assinamos lá no termo que o Maurício assinou também. Quando você sabe que eu sou um entusiasta aí da bandeira brasileira, né? Ainda que apareça lá a ICP, eu acho que deve aparecer sim a bandeira do Brasil junto também. Né? A gente olhando assim acho que fica mais uniforme e aparece a bandeira brasileira e o ICP. A gente pode criar aqui quando tiver internacional. Isso é fácil porque é só uma arte, selinho é uma arte. Isso aí. Aí a Brenda, a turma lá da Ascom já vai providenciar. A Brenda já tem pouca coisa. Mas só semana que vem, né, Brenda? Não, mas vai ficar bacana. Acho que a gente tem que se orgulhar do país que a gente tem e do que a gente está fazendo pelo país, né? Não, perfeito. Bom, o resumo disso tudo é menos é mais, né? A simplicidade é a maior forma de sofisticação. Então, a gente tinha que passar isso a limpo. Estava muito confuso, né? Tinha vários acessos, né? E quando a Secretaria de Governo Digital lançou o assinador de TI, mas foi feito aquele lançamento, né? Imediatamente apareceram aí diversas mensagens, né? E de madrugada eu recebi uma mensagem via mídia social, né? Pô, isso aqui é frágil, né? Eu falei, frágil como, né? O cidadão pegou um documento que estava assinado digitalmente, passou no Photoshop, copiou a assinatura em outro lugar e pronto. Mas você não conhece o validador, né? Vai verificar a assinatura, né? Não sei onde é que está, não sei o quê. Foi tudo bem. Passa e vai ver que a assinatura o documento tinha sido adulterado, né? Então, com isso aqui, nada mais é do que aquele selinho que vinha antigamente na sua firma reconhecida, está aqui agora. Quer dizer, a gente garante a veracidade da assinatura, a conformidade dela. Do ponto de vista do cidadão, está aderente à estratégia de governo digital, porque é focado no cidadão agora. Antes não é que estava bagunçado, fazia o serviço, mas não era amigável. Agora ficou uma versão muito mais amigável. E para o desenvolvedor, lógico, ele pode ir lá e ver toda a parte técnica no relatório de conformidade, né? Então, acho que foi um negócio muito bacana. Isso aí nos próximos dias vocês vão estar podendo usar a partir desse novo modelo. E facilita a vida de todo mundo. E eu queria ouvir de você, Jean, aí, você que é o nosso braço mentor aí da assinatura, eu queria que eu ouvir um pouquinho de você, e se você quiser contar, dar o spoiler aí do futuro, você tá autorizado, bem, eu autorizo, tá? Tudo bem. Obrigado, já está contigo. Ok. Eu acho que esse é um trabalho, né, que, em partes, esse desenvolvimento de como entregar para o usuário uma verificação de assinatura mais amigável é algo que a gente tem explorado dentro da UFSC há algum tempo com a nossa comunidade universitária. Tá? Então, esse padrão de a gente colocar essas bandeiras, essa iconografia, é uma das coisas que a gente percebe que aproxima a assinatura digital do que é o objetivo dela, que é dar as garantias para o usuário saber qual que é o uso do documento, para que ele se entende, e é muito legal ver que a gente consegue agora transpor isso para o verificador de conformidade, né, que não é mais de conformidade, agora é um verificador de assinaturas digitais mesmo, né, e eu acho muito legal, né, porque, como o Rui falou, a gente está uma década aí desenvolvendo o verificador de conformidade. E ele nasceu como um verificador de conformidade. Mas ele é, de fato, um verificador de assinaturas. As pessoas que usam ele para verificar conformidade são muito poucas pessoas. Né? São desenvolvedores e tal que precisam atestar a conformidade dos seus sistemas. E, de uma forma geral, a gente vê que a população vai lá e pega aquele relatório nosso, que a gente ia comprimindo, e chegou num ponto onde só tinha um funciona e um não funciona. Mas não era tão amigável, não era tão interessante quanto essa versão. E aí, um pouco na provocação aqui do presidente Fortner, né, a gente está, obviamente, caminhando para esse nosso verificador, esse nosso validador de assinaturas, para que ele
para que ele seja muito mais do que ele está sendo no momento, né? Porque a gente está passando interfaces e tal. Mas a gente tem todo um trabalho que está sendo feito aí com APIs, né? A capacidade de você integrar. Então, quando a gente trouxe o verificador, né, o antigo verificador de conformidade, agora que vai ser serviço de validação, para dentro da infraestrutura do GovBR, a integração com órgãos públicos exigiu que a gente tivesse uma API. Então, essa API é talvez um dos grandes focos, ela está embaixo do capô, né, de toda essa solução, mas ela é muito interessante, né, de a gente ver depois o uso. Eu acho também que, em termos de funcionalidades, a gente está estudando agora como colocar a questão dos atributos, né, dentro das assinaturas, como é que a gente embarca esses atributos em documentos, para que a gente tenha uma padronização, para que a gente possa, obviamente, ganhar coisas, né, que, como o Rui estava falando, a gente está acostumado com os documentos lá em papel, o profissional liberal vai lá, assina o documento, e quando ele assina o documento, ele bate o carimbinho dele, dizendo, olha, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico. Né? E, obviamente, que o carimbo, você vai na lojinha da esquina aí, manda fazer o carimbo. Mas o equivalente desse carimbo no formato digital é o certificado de atributo. Né? É o conselho lá profissional dizendo, olha, esse é um profissional habilitado, ele tem essa capacidade, e a partir do momento que ele embarca isso dentro da assinatura, a gente consegue atestar isso, né? A gente consegue demonstrar para a sociedade que aquele é um profissional liberal, aquele é um usuário. E essa é uma das aplicações que a gente vê para atributos. E aí, né, eu acho que na evolução que a gente está trabalhando, é algo que já foi comentado no workshop hoje pela manhã, né, foi muito falado, são as tais das listas de confiança. Né. Hoje a gente está com a colocação dessas raízes, né, que a gente está importando do Mercosul de uma forma estática, né, e através dos acordos bilaterais, quando acontece alguma coisa na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, de emissão de novas cadeias, a gente tem que ser comunicado para poder colocar essas listas para ter suporte. A gente está caminhando, então, agora para a questão de trabalhar listas de confiança. Né, e no caso aqui específico, a gente quer trabalhar com listas de confiança, para que o nosso verificador possa ser configurado para dizer, olha, a lista do que a Argentina diz que são as autoridades dela está em tal lugar, por favor, busque de lá. Né? E assim a gente possa sair agregando mais países e mais suporte de uma forma automática e que permita a independência desses outros países. Né? E aí, como foi conversado hoje pela manhã, se Argentina, Uruguai, Paraguai ou qualquer outro país parceiro aí do Brasil tem a sua infraestrutura avançada, se ela tiver colocada numa lista de confiança deles, a gente possa trazer aqui e fazer a mesma coisa que a gente está fazendo com a nossa assinatura avançada aqui no Brasil. Né? A ideia é que o cidadão tenha a capacidade de ver e trabalhar esse documento, né? e ter condições de tomar a decisão, né? como o Rui e o presidente Fortner estavam falando, de se ele pode aceitar, se ele deve utilizar. E aí, para finalizar, né, eu queria, na verdade, responder um pouco a provocação, né, feita pela Iris, eu acho que foi hoje pela manhã, que é sobre os casos de uso. Né? Eu acho que a gente tem, né, para o documento transfronteiriço, na questão dos casos de uso para o documento transfronteiriço, eu acho que a gente tem um problema de ovo da galinha. Entende? A gente não tem tantos casos de uso para documentos fronteiriços porque a gente não tem lugares para saber se o documento transfronteiriço é um documento transfronteiriço válido. A partir de agora, né, pelo menos do lado do Brasil, a gente vai ter como aceitar esses documentos e o nosso cidadão, a nossa sociedade vai ter como saber que aquilo é um documento válido na Argentina. Isso muito provavelmente deve criar os casos de uso na sequência. Né? Então a gente fez nascer aí a galinha para que a gente possa ter o ovo e a galinha ao mesmo tempo. Tá? Então, eu acho que é isso. A gente está, obviamente, sempre pensando em alternativas aí, de inovar para apoiar o ITI, que esse é o papel nosso enquanto universidade pública. Tá, ok? Então, eu devolvo a palavra aí para o presidente Forte. Né? Obrigado, Jean. Então, assim, é com muita satisfação a gente vai estar apresentando
É o fim do Search Forum, tá o fim dos microfones também. Mas é com muita satisfação que a gente está entregando um novo serviço aí para o uso do cidadão, focado no cidadão. Tá? Então, o ITI, apesar de ser uma autarquia pequena, com uma equipe pequena, faz um papel de suma importância dentro do funcionamento total da estratégia de governo digital. Provendo toda a assinatura GovBR, provendo via ICP a assinatura qualificada, permitindo que o cidadão exercite sua cidadania digital. Então, para mim é uma satisfação em ter isso aí. Eu acredito que nos próximos dias a gente já vai estar com ele em funcionamento, em produção. Né? Rui, vou passar a palavra para você fazer umas considerações finais também. Ok, obrigado, presidente, obrigado, professor Jean. Bom, é só também primeiro um registro, né? Eu acabei detalhei um pouco mais essa questão do portal, né, da apresentação, mas também a gente terá disponível uma API, de maneira que entidades, órgãos públicos, enfim, que queiram validar assinaturas eletrônicas, né, possam acessar então a API de validação e terem também acesso a essas informações de maneira mais célere, né. Hoje isso não está bem tratado na parte do ITI, com toda documentação, ou mesmo estrutura, então a gente está trabalhando então para ter uma infraestrutura mínima que possa prover esse serviço. Mas mesmo com essa infraestrutura mínima, né, considerando os dois serviços hoje que o ITI tem, que é a assinatura digital e o verificador de conformidade, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 150 mil consultas entre os dois serviços por dia lá no site do ITI. Então é um volume bastante acentuado e que tende a crescer à medida que, como até aproveitando que o Jean comentou, à medida que você tem ferramentas como essa, que podem, inclusive, né, ser transfronteiriças, ou seja, isso vai motivar órgãos públicos, outras entidades que recebem, por vezes, documentos estrangeiros, possam, então, fazer a sua verificação. E por último, não poderia deixar de registrar aqui o agradecimento à equipe lá do professor Jean, em especial, lá eu sei que temos 18 componentes na equipe lá só de desenvolvimento, a cargo do Gustavo Zambonin também, que tem nessas últimas semanas aí trabalhado arduamente para que a gente chegasse nesse trabalho que estamos aqui, o Maurício Barros também, que se agregou à equipe recentemente. Então, agradecer a equipe que é sempre empenhada, se envolve no trabalho e não deixa, como diz a peteca cair, não deixa o ITI aqui na mão. Então, realmente a gente não conseguiu fazer uma demonstração, era a nossa intenção, de fato, mas aí uma questão de rede operacional, aí a gente entendeu, por isso que eu já tinha preparado, trazido aqui os documentos que eu ia fazer a demonstração, mas, de fato, daqui a algumas semanas vocês vão ter acesso e aí poderão verificar tudo que a gente apresentou aqui. E eu queria também, presidente Frota, registrar aqui, em particular, um agradecimento à equipe da Brenda, da Ascom, né, em especial a própria Brenda e a Ana Pontes, né, que desenvolveram o design. Então, ontem à tarde eu também fiquei bastante contente que um trabalho que a Ascom desenvolveu aqui em conjunto nos projetos virou um app lá no Inmetro. Tá? Então, aquele design também é da equipe da Ascom, aqui da Ana Pontes, da Brenda. Claro, não posso deixar de agradecer as demais colegas, o Paulo, né, lá na turma da Ascom, que, obviamente, como sempre digo, a gente não faz nada sozinho. Né? Então, a gente tem um grande grupo, aí, grandes equipes, né? A gente tem a felicidade de trabalhar com grandes profissionais, tá? E isso é muito importante, principalmente com o ITI pequeno. Então, se a gente não tiver essa sinergia de grupos, certamente a gente não conseguiria fazer essas entregas. Mais uma vez, agradecer a todos aí pelo bom trabalho. Isso aí, o ITI pequeno, mas de grandes entregas. Tá? Então, assim, meu agradecimento pessoal a cada um dos colaboradores que eu tenho no ITI. Eu costumo sempre dizer, já estou na vida pública agora, são 14 anos praticamente. E nesses 14 anos, o lugar em que eu encontrei pessoas super engajadas, pessoas tão comprometidas numa autarquia tão pequena, chama-se ITI. Então aqui fica meu agradecimento pessoal de coração para cada um de vocês aí que fazem essa máquina funcionar. Sem vocês, nada disso que a gente entrega para a sociedade aconteceria. Nem vocês do ITI, nem vocês lá do LabSec, com quem a gente tem essa grande parceria. Bom, pessoal, vamos chegando então ao final desse Search Forum 2022. Agradeço a participação de cada um que nos assistiu.
Convido vocês, então, para o ano que vem, Certiforum 2023, e vou passar a palavra para a Juliana fazer o encerramento final. Juliana, está contigo.